Você quer aprender a falar inglês rápido? Então, eu vou mostrar para você nesse vídeo como em até 5 semanas você já vai estar conseguindo se comunicar em inglês. Então, fica comigo até o fim porque cada passo a passo é importante. E se você pular, você não vai conseguir ter o resultado. Então, bora começar. Primeira coisa que você precisa entender é que essa estratégia aqui, ela já foi testada, já foi aprovada, mas você precisa manter a consistência para conseguir dar certo. Então, primeira coisa que você precisa entender é o mais importante quando você está aprendendo um idioma é constância nos estudos. Você precisa ter uma constância no aprendizado e na exposição ao idioma. Ou seja, se você fica querendo aprender tendo aula ou se expondo ao inglês 2 vezes na semana, sinto te informar, mas você nunca vai se tornar fluente. Tá bom? Ai, Thiago, mas desse jeito nunca você vai se tornar fluente desse jeito, tá? Você vai criar uma certa base de inglês, mas a fluência nunca vai chegar, porque você precisa ter uma frequência maior. Por isso que é muito importante você aprender a estudar sozinho, porque se você entrar no YouTube de qualquer poliglota, de verdade, se você entrar no canal de qualquer poliglota aqui no YouTube, você vai ver que eles se tornaram fluentes no idioma porque aprenderam a estudar sozinho. E é isso que eu vou mostrar para você. E se você estiver começando do zero absoluto, em 5 semanas você já vai estar conseguindo se comunicar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente começar, entretanto, você vai firmar comigo um compromisso que você vai estudar inglês durante 5 semanas, todos os dias por meia hora. É muito importante que você estude por meia hora. Por quê? Porque o mais importante quando você está aprendendo um idioma é frequência. Frequência. Se você quebrar essa frequência, isso vai machucar o seu desenvolvimento e prejudicar o seu resultado. Então, frequência é chave. Meia hora por dia eu sei que você tem, então você vai conseguir fazer esse compromisso consigo mesmo, porque você merece aprender inglês e eu sei que você tem total capacidade para chegar lá muito mais cedo do que você imagina. Primeira semana, como é que vai funcionar? A gente vai aprender fonética. Tiago, o que é fonética? Fonética são os sons de um idioma. A gente acha que os sons eles são aleatórios, mas eles não são. Eles são iguais a um alfabeto quando a gente está escrevendo. A gente tem um número limitado de letras, mas a combinação é praticamente infinita. E aí a gente consegue criar palavras que não acabam. A mesma coisa é com o som. A gente tem diferentes sons, mas é um número finito de sons. Mas dentro desses sons a gente consegue criar infinitas palavras. E é isso que acontece em cada idioma. Só que cada idioma tem um conjunto específico de sons. O português e o inglês têm alguns sons que são iguais, mas tem vários sons que são diferentes. Então é muito importante você estudar esses sons, porque assim você consegue entender mais facilmente um nativo e também você consegue falar melhor. Você conhece alguém que diz que consegue ler, mas tem dificuldade de entender, que está assistindo um filme ou uma série, coloca a legenda em inglês, mas se tira a legenda em inglês, não consegue entender direito o que os atores estão conversando? Pois é, essa pessoa, ela tem uma defasagem na fonética do inglês. Então, ela não sabe identificar direito os sons do idioma. Isso faz com que ela não consiga entender as pessoas falando numa situação normal. Por isso que a sua primeira semana você vai realmente se dedicar à fonética, aprendendo de 6 a 7 sons por dia. Por quê? Porque o inglês tem 45 sons. Então, dá para você aprender em 7 dias. Aí uns dias você faz 6, uns dias você aprende 7. E como que você vai fazer? Você vai pegar palavras que contenham aquele som e você vai treinar aquele som naquela palavra. Por exemplo, a gente tem aqui palavras que começam com R e palavras que começam com H. Então eu tenho red, ray, rat, head, hay, hat. São 6 palavras que só mudam esse primeiro som. Muito brasileiro pronuncia o R no início da palavra com som de H. Então, sempre que quer falar vermelho, acaba falando cabeça, quando fala rato, acaba saindo chapéu. Então, isso daí dificulta também a compreensão da outra pessoa quando você está falando.
Por isso que é importante conhecer fonética, porque daí, quando você vê a palavra vermelho, você vai falar red e não vai falar head, alright? Outro exemplo que acontece muito, com o som de I. O I no inglês, ele pode ser longo ou ele pode ser curto. Quando o som é longo, ele tem duas vogais. Pode ser uma combinação de duas vogais. Aqui eu trouxe o exemplo do E e do A, do E e do A, que a gente tem as palavras cheap, beach e beat. Essas três palavras, se a gente mudar o som de I de longo para curto, vão virar chip, bitch e bit. Ou seja, você pode estar querendo falar praia e acabar falando um palavrão se você não falar direito. Por isso que é muito importante aprender fonética. Então, depois que você estudou todos os dias, meia horinha, aprendeu os sons do inglês e já ficou bom, chegou a hora de você começar a aprender realmente o primeiro tempo verbal, que eu acho que é o mais importante, com o verbo mais importante, que é o verb to be no presente. O que você vai fazer? Você vai pegar você vai criar sete frases que você utiliza bastante com o verbo ser e o verbo estar, ok? 7 frases no total, não é 7 de um e 7 de outro, é no total, mas tem que ter tanto o estar ou o ser, porque esses são o verbo to be em inglês. Te dei aqui alguns exemplos. Meu nome é, my name is. Eu sou brasileiro, I am Brazilian. Eu estou feliz, I am happy. Eu estou triste, I am sad. Ela é alta, she's tall. Ele é baixo, he is short. Você está atrasado, you are late. Todos os dias você vai aprender 7 frases novas. Você vai criar essas 7 frases e vai traduzir essas 7 frases no chat GPT. Coloca lá no chat GPT, traduz, repete e vai aprendendo. Só que o que é muito importante? Você precisa rever essas frases todos os dias. Então, no primeiro dia você aprendeu suas primeiras 7, no segundo dia você vai aprender 7 novas e vai rever as 7 do dia anterior. No outro dia você vai aprender 7 novas e vai rever as 7 do dia anterior e do dia anterior àquele, até terminar aquela semana. Isso é muito importante, porque além de repetição, você precisa ter revisão. Agora, no início, meia hora vai parecer até muito. Talvez você termine de estudar antes de meia hora. Mas conforme o tempo for passando, você vai perceber que você vai precisar dessa meia hora por conta das revisões. Bom, você agora terminou a sua segunda semana e você partiu para a terceira semana que você vai ver o Simple Present, que é o presente simples. O que você vai fazer agora? Você vai pegar verbos que não são ser estar, que não é mais o verbo to be. Todos os outros verbos agora você pode escolher. Só que eu quero que você pegue verbos-chave de coisas que você faz no dia a dia. Situações que estão realmente muito presentes. Por quê? Se você vai começar a aprender a se comunicar, você tem que se comunicar com aquilo que você mais necessita. Então, com aquilo que é mais trivial na sua vida. Isso vai fazer com que você, quando precisar falar alguma coisa, lembre daquilo que você aprendeu. Por quê? A gente costuma utilizar muito mais algumas palavras do que outras palavras. Então você precisa começar o seu estudo de inglês aprendendo as palavras que são mais úteis e frequentes na sua vida. De novo, você vai criar 7 frases e você vai pegar e vai traduzir no chat GPT. E todo dia você aprende 7 e no dia seguinte você aprende mais 7 e revisa as anteriores, tá? Isso daqui você vai perceber que vai te ajudar muito na formação de frases em inglês. Quando você aprende a frase completa, o seu cérebro, ele começa a entender o posicionamento das palavras sem que você tenha que explicar muito como que você precisa organizar. É uma coisa meio que inconsciente. Então, vale muito a pena aprender com a frase inteira. Então você pegou lá, fez 7 dias Simple Present. Show! Agora a gente vai para a quarta semana. Se você chegou até aqui, eu tenho um presente pela sua persistência e determinação. Se você quer aprender inglês de verdade, profundamente, eu tenho um curso completo no qual eu aplico essa estratégia e eu vou te dar 50% de desconto nesse meu curso. O cupom tá aqui embaixo
na descrição, assim como o link para você entrar para o meu curso e começar a aprender inglês ainda hoje. Então não perde tempo, pega esse cupom, se inscreve no curso para você se matricular com 50% de desconto. E vamos continuar agora então para nossa quarta semana. Na nossa quarta semana a gente vai para o Simple Past, para o passado simples. Só para mostrar para você como é que você vai usar o chat GPT. O que que eu fiz? Eu escrevi isso daqui nele, ó. Traduza para o inglês. Traduza para o inglês. Vocês dormem muito, ela escova os dentes, bababá. E aí, ele pega e me dá aqui embaixo a tradução. E olha só que legal. Apertando esse sonzinho que tem aqui, você consegue escutar ele falar as frases. Vou fazer aqui em cima para você conseguir ver. Então, ó, eu passei o meu mouse, o meu cursor em cima da frase, vai aparecer embaixo a opção do sonzinho. Eu aperto aqui, ó, e ele fala: I work every day. I work every day. I work every day. E você repete. I work every day. Show? Eu vou pegar agora as frases que eu já criei. Olha só, isso é muito importante. As frases que eu já criei na semana do verb to be e na semana do simple present, e eu vou jogar essas frases para o passado. Então, eu sou baixo vai ser eu era baixo. Vocês dormem muito virou vocês dormiram muito. Vou jogar no chat GPT e aí eu vou pegar a tradução, vou ler, vou repetir, vou gravar no celular para eu conseguir comparar as duas pronúncias e eu vou aprender. E vou fazer a mesma coisa. Cada dia aprendo 7 e revejo as do dia anterior. Aí a gente chega na quinta semana. Frases no futuro com will. O que eu vou fazer? Vou escrever no chat GPT. Chat GPT, traduza essas frases utilizando o will. É muito importante você colocar isso, tá? Dá esse comando para o chat GPT. Porque a gente também tem a opção de going to. Só que o will ele é muito mais versátil que o going to. E ainda que não esteja, às vezes, gramaticalmente correto o uso do will, seria preferível usar o going to, todo mundo vai te entender. Se você está aprendendo inglês em 5 semanas, o seu objetivo é comunicação e não ter aquela gramática perfeita. A gramática você vai aprender mais tarde, vai se aperfeiçoar mais tarde. Agora, a gente precisa fazer você falar inglês para que você perceba que você é capaz e que você já consiga se comunicar. Então, aqui eu joguei as frases que eu já tinha feito na segunda e na terceira semana para o futuro. Então, ela será alta. She will be tall. Vocês vão dormir muito. You will sleep a lot. Ela escovará os dentes. She will brush her teeth. E aí a gente já começa a perceber todo o padrão que essas frases têm, que a gente vai usar will mais o verbo no infinitivo. Tiago, acabei essas 5 semanas. Estou super fluente no inglês? É claro que não. Mas você já está conseguindo se comunicar? Com certeza você está. Imagina a quantidade de palavras, de frases que nessas 5 semanas você conseguiu aprender e que você vai conseguir utilizar e que você utiliza no seu dia a dia. A gente se comunica muito com as mesmas palavras. Imagina só, todo dia você acorda, você dá bom dia. Todo dia você acorda, você fala que você está com fome. Você fala que você vai comer alguma coisa. Você fala que você vai para o trabalho ou que você vai para a escola. Quando você chega da escola, você chega de algum lugar e fala: ai, onde você estava? Ai, eu estava no trabalho. Ai, eu estava na escola. Eu estava no curso. Então, são questões que se repetem. São frases que se repetem muito na nossa vida. E quando você aprende essas frases, você se torna extremamente comunicativo. É claro, a partir de agora, você vai precisar dar mais atenção para os detalhes do idioma, aprender mais vocabulário. Existem sim outros tempos verbais para você aprender, só que os outros tempos verbais, eles se encaixam no presente, no passado e no futuro. Então, mesmo que você não conjugue bonitinho no, sei lá, no futuro do pretérito, né? A pessoa vai entender o que você quer dizer.
Mas o importante é que pelo menos o básico você consiga. E depois dessas 5 semanas, acredite, se você manter essa frequência, você vai estar muito bem. E você sabe o que é melhor de tudo? É que quando você percebe que você tem essa evolução gigante, você não para mais. Sabe qual é o maior problema dos estudantes de inglês? É que eles desistem muito rápido. E eles desistem muito rápido não por culpa deles, mas por culpa do que foi prometido para eles. Eles acreditam que se eles estudarem 2 vezes por semana, eles vão conseguir ficar fluentes em inglês. Só que você não consegue. Infelizmente, essa não é a realidade. Se você estudar 2 vezes por semana num curso tradicional, você vai aprender sobre inglês, mas você não vai conseguir chegar à fluência. Quem chegou à fluência aprendeu a estudar sozinho. E por isso, se você tiver interesse, eu refaço meu convite, aproveita esse 50% de desconto, aperta no link que está aqui na descrição e vem estudar inglês comigo, que em 1 ano você vai estar falando inglês aí sim, muito, mas muito bem. Bye bye, te vejo no próximo vídeo.